Sejam bem-vindos ao quadro Traços e Estilos, só aqui no CRAS Conversa Oficial. Meu nome é Thiago Spiker, sou desenhista, quadrinista e professor de artes. Hoje vamos falar sobre um dos estilos mais populares e até mesmo bem aceitos por todas as faixas etárias e até mesmo pelo mercado, o cartoon. O cartoon é um desenho humorístico que retrata de forma estilizada figuras, eventos ou situações comuns do dia a dia das pessoas. Muitos até entendem quando você fala a palavra cartoon, mas são poucos que conseguem definir com precisão o que significa. Mas não é à toa. Isso acontece pela amplitude de formas que você pode compreender o cartoon. Aqui eu te ajudarei a entender alguns conceitos básicos para ajudar você a enxergar as mais diversas possibilidades e aplicações que o cartoon pode proporcionar. O que é? O termo cartoon é de origem britânica e originalmente significa estudo ou esboço. E o nome foi dado ao desenho humorístico por volta de 1840, numa revista chamada Punch, onde havia uma série de ilustrações parodiando os frescos do Palácio de Westminster, ou Westminster. Parece que ela satirizava alguns acontecimentos políticos da época. Um cara chamado John Leech foi responsável pelos desenhos. O cartoon é muito utilizado na imprensa e até hoje ele é bem-vindo em diversas áreas da comunicação. É um estilo de desenho geralmente humorístico que consiste em representar iconicamente figuras, situações ou ideias, trabalhando com metáforas visuais e uma estilização da realidade. Diferente da arte realista, o cartoon não reproduz a realidade, ele a produz. É um estilo que, acima de tudo, comunica e sua assimilação se baseia na produção de códigos visuais que são comungados entre o mensageiro e receptor. Diferente do que muita gente acha, o estilo cartoon não é simplificado porque ele é um desenho bobinho e fácil de fazer. A estilização tem uma função que caracteriza a linguagem comunicada, evocando uma interpretação pelo receptor que é diferente da leitura de textos e da visualização de fotos. A mágica do cartoon acontece justamente pela interpretação de códigos visuais atribuídas a significados culturais, trabalhando com os conceitos de signos. Muitos desses processos são os mesmos aplicados em design gráfico. Não despreze o estilo cartoon sem conhecê-lo. Se você quiser saber mais sobre isso, procure sobre semiótica visual ou leia o livro Desvendando os Quadrinhos, do Scott McCloud, que ele dá uma ótima explicação sobre isso. Uma coisa importante é diferenciar cartoon do termo charge. Vocês já devem ter ouvido falar. A charge também é um cartoon. A diferença é que a charge baseia-se num evento momentâneo e situacional. É aplicável a um contexto em particular, não sendo compreensível para quem não compartilhar da mesma cultura ou informação. Por exemplo, cartoons com sátiras políticas ou de notícias do momento são consideradas charges, pois para entender a piada, a pessoa precisa fazer parte daquele círculo social. Uma charge política do Brasil não fará sentido para um americano, por exemplo, pois ele não está inserido na mesma cultura. Já o cartoon diz respeito a uma temática menos específica e mais, vamos dizer, universal. E até mesmo atemporal. Você pode ver um cartoon feito nos anos 70 e entendê-lo e achar graça, mesmo nos dias de hoje. Já a charge, se você pegar alguma com tema político dos anos 70 e mostrar para alguém hoje, é bem provável que a pessoa não vai entender. Portanto, toda charge é também um cartoon, mas nem todo cartoon é uma charge. Como é o aprendizado? Quando você utiliza o desenho para comunicar alguma ideia, você já está fazendo cartoon. Sabe o boneco de palitinho? Teoricamente, é uma maneira de se comunicar com o desenho. É uma estilização da realidade e que evoca no receptor uma interpretação do código comungado. Portanto, é um jeito de se fazer cartoon. Sério, mano? Pô, então sou cartunista e eu não sabia? Calma. Por definição, uma figura icônica
é um cartoon. Mas o que torna uma pessoa apta a ser considerada cartunista profissional está na habilidade de manusear o desenho para transmitir suas ideias. E essa habilidade vai muito além de fazer um boneco de palitinho. Assim como o fato de você saber escrever não te torna um escritor ou redator, o fato de fazer um boneco de palitinho não te torna um cartunista. Digamos que é um estilo relativamente acessível para quem quer entrar no ramo, mas isso não quer dizer que seja fácil. É possível chegar em resultados medianos com treinos regulares. Muita gente opta pelo cartoon por dar a impressão que é mais fácil e também por ver muitas aplicações no mercado. Isso estimula as pessoas a tentar seguir por este caminho. De fato, o cartoon é bastante utilizado no dia a dia, mas assim como tem bastante demanda, também tem um excesso de pessoas tentando desenhar assim. E convenhamos, são poucos cartunistas que realmente se aprofundam no estilo e se tornam bons de verdade. É exatamente neste estilo que surgem muitos daqueles que os desenhistas profissionais abominam. Aqueles caras que se dizem desenhistas, mas só fazem cópias, têm uma arte superficial, cobram uma mixaria pelo serviço e acabam desvalorizando o estilo no mercado. Se tornar um bom cartunista é um trabalho árduo e, diferente do estilo realista, está mais associado ao desenvolvimento criativo, expressivo de ideias e da subjetividade do que pela técnica e do manuseio dos materiais em si. Ser criativo é uma coisa difícil de mensurar. E eu sou da opinião que uma pessoa criativa é mais rara que uma pessoa meramente técnica. Ser um bom cartunista está associado à sua capacidade de ver o mundo. A percepção. De uma maneira geral, o cartoon é até bem recebido aos que olham o portfólio. Mas não pense que o fato de você fazer cartoons, que o seu trabalho será mais bem reconhecido. Aos bons entendedores, é nítido quando um cartunista é bom e quando ele é iniciante. O cartoon sofre das duas coisas, tanto das pessoas que veem com bons olhos, quanto aos que banalizam. À primeira vista e aos olhos leigos, o cartoon não é um desenho que impressiona. Ele pode causar impacto quando as mensagens transmitidas por ele são boas. E isso é resultado de um artista dedicado e experiente. Mais uma vez ressalto que o bom cartunista não é necessariamente o que tem a melhor técnica gráfica, mas o que melhor consegue comunicar e contar histórias com a sua arte, fazendo um uso criativo do desenho. Eu tô repetindo isso o tempo todo para não cair naquilo de eu vou desenhar cartoon porque é mais fácil. Não tem nada de mais fácil, tá? O que pode acontecer é você sofrer de auto-engano com mais facilidade. Dizer isso é tão superficial e oco quanto aos que dizem que tocar baixo é mais fácil que tocar guitarra porque tem menos cordas. Quer dizer, nada a ver. Se você partir pro lado do humor, então, mais difícil ainda. Fazer humor ser engraçado é difícil pra caramba. Basta vocês verem quantas pessoas tentam fazer tiras e quantos realmente conseguem ser engraçados. Eu sempre achei que pessoas que conseguem ser engraçadas naturalmente são pessoas extremamente inteligentes. Então, chegar a um resultado mediano, eu diria que a dificuldade é razoável. Mas ser bom mesmo, como em tudo, é sempre muito difícil. Aplicações profissionais no mercado. De todas, eu acho que o cartoon é o que possui aplicações mais amplas no mercado. Claro que ele não se encaixará em alguns casos específicos, mas de maneira geral, é bem aceito. Os mais diversos canais de comunicação podem utilizar o cartoon, devido à sua objetividade, fácil assimilação, produção relativamente rápida e possibilidade de variações que tornam o cartoon um estilo ao mesmo tempo versátil e favorável a aplicações. Mercado editorial de jornais, revistas e periódicos. Usar cartoons e charts em notícias é de tradição. No jornal da sua cidade ou do seu bairro, você pode ser bem-vindo. O cartoon agrada e atende à necessidade de uma produção rápida. Não é um desenho que você tem 10 dias para fazer. Geralmente são poucos dias. E se não for para entregar até no mesmo dia. Mercado editorial de livros. Livros infantis, todo mundo quer usar cartoon. Não necessariamente as mais humorísticas, mas no quesito de estilização, vai na fé. Se você quer tentar seguir nesse ramo, pratica o cartoon, que é o que há. Livros didáticos também usam cartoon.
Em casos assim, já aviso que é o tipo de serviço que os clientes são bem chatos, viu? Eles não costumam ser muito abertos a figuras cômicas demais, o que é meio incoerente, porque o cartoon sugere a estilização de ideias e construção de metáforas, mas sei lá, cliente é cliente. Cartilhas, manuais, folders impressos e digitais. O cartoon, em casos assim, tem a finalidade de corroborar para a transmissão das informações. A ilustração não é apenas um apetrecho estético, mas tem a função de complementar as comunicações do texto para comunicar. Também é um mercado amplo. Storyboards, campanhas e propaganda no geral. Cartoons são bem-vindos. As pessoas costumam se simpatizar com cartoon. Por isso, a publicidade faz bastante uso do estilo. Bem, essas foram algumas sugestões. Claro que existem mais. E se você quiser acrescentar mais informações e sugestões sobre o tema que eu trouxe hoje, compartilhe conosco nos comentários. Vale lembrar que todas as teorias básicas de desenho e manipulação de materiais são as mesmas, independente do estilo que você adotar. Não existe verdade absoluta, e esses rótulos compreendidos e aceitos podem ajudar você a se entender melhor com as suas tendências. Mas o rótulo não deve representar você com uma camisa de time, mas sim é você que deve saber utilizar das formas mais adequadas as diversas maneiras de se expressar graficamente, para assim forjar a sua própria identidade. Muito obrigado por assistir, espero ter dado alguns esclarecimentos sobre esse tópico. E nos vemos no próximo Traços e Estilos, só aqui no CRAS Conversa Oficial. Tchau! Estamos conversados, por enquanto.